vou seguir uma ideia aqui, na verdade dando luz a uma ideia e seguindo. Então talvez depois seguir ela e desmembrá-la e ver até onde investigar até onde é possível se certificar dela, averiguar, validá-la ou não. Que é a ideia de que o desemprego ele deve ser, como é só uma ideia, um pensamento. Então, uma vez tem uma curiosidade não, é uma questão lógica. O emprego, desemprego, que o desemprego ele é difícil de ser, ser, de ser caracterizado, não apenas de ser caracterizado, mas de se comprovar o desemprego. E na minha visão aí, na visão não, nesse fio da meada que eu tenho é que o desemprego, infelizmente, ele só se concretiza se a pessoa morre, falece, né, por inanição, seja por fome, por falta de alimento. Nesse caso, poderia ser concretizado o desemprego. Eu não tenho um conceito ou um termo para usar em relação à pessoa desocupada. Na verdade, essa pessoa desocupada, se ela não se encontra no estado de inanição, no estado de perecimento, de estiolamento, ela provavelmente ela não se encontra no estado de desemprego. Ela se encontra no consumo da poupança do emprego, do emprego passado. Então ela consome esse emprego. E o porquê disso? O porquê disso? O porquê disso é porque se ela estivesse no pleno desemprego, ela provavelmente também estaria na situação de sucumbência, de sucumbir e entrar no estágio de estiolamento, de perda das suas funções vitais, suprimindo-as e consumindo sua gordura, consumindo seu excesso de isso fala do corporal, seu excesso de energia, de energia, de energia acumulada. E isso eu mesmo considero o capital e a definição de capital como trabalho acumulado. Então é uma correlação de igualdade. No momento que acabo que a pessoa que a pessoa que a pessoa claro que isso aqui eu não estou dizendo que é algo definitivo, é uma ideia que aí estudando sobre mesmo superficialmente sobre o desemprego, ela me ocorreu que a pessoa ela não, a partir do momento que ela pode, daí que acontece? Acontece que pode dizer que a pessoa trabalha demais, tudo bem, não é o caso, na verdade não é, pode ser, mas não é o caso dessa minha ideia. Então eu quero dizer o seguinte, que a pessoa enquanto empregada, ela acumulou, ela fez uma poupança, um banco de horas do emprego, para quando ela voluntariamente ou involuntariamente ela se encontra desocupada, popularmente se chama desempregada, ela consome o excedente do trabalho anterior. Caso contrário, ela entraria no processo que eu já falei, que é uma coisa até que não gosto não gosto de falar, né, que é a questão do perecimento. Uh, e o que acontece? O que acontece? Que então não existe o desemprego. Se olhar a taxa de desemprego ou a taxa de emprego ou a taxa de emprego, eu não sei, agora não vi ali qual que é a taxa, deixa eu ver se eu acho aqui a do terminologia, que é a taxa
Bom, não é a taxa de desemprego. É a taxa de desemprego, na verdade, acho que não é essa nenhuma das duas, mas é a ideia de que a taxa de emprego ela só se concretiza se for a óbito uma pessoa por essa falta de suprimentos. Aí, em meu entendimento, se efetivaria a ideia, o conceito de existir uma. Aí existiria de fato uma taxa de desemprego. Agora, enquanto a pessoa ela, equacionadamente ela possui um capital, seja da forma que for, em poupança ou em espécie, em moeda, ela mantém ela consome o seu excedente de emprego. Tudo bem, isso parece que é bem razoável, né? Mas isso é bem, além de ser lógico, parece de fácil aceitação e esse assunto parece de fácil aceitação. Então o que acontece? Existe um emprego, um emprego, o emprego, a poupança de emprego, e quando a pessoa entra no processo de estar desocupada ou fazendo parte da população economicamente inativa, ela consome esse excedente. Então o que acontece? O que acontece é que ou ela consome esse excedente, ou no caso, da mesma maneira que há uma transferência de recursos financeiros, de recursos monetários, há essa transferência, essa pessoa que não efetivou, não construiu, não fez seu excedente de emprego, de emprego, enquanto estava empregada, ela está recebendo ela recebe via transferência um excedente de, da população economicamente ativa. Então ela recebe esse excedente de trabalho, e se essa pessoa ela recebe, mesmo que de forma involuntária, né? De forma involuntária ou compulsória, seria acho que a palavra mais correta, compulsória. Então essa pessoa ela recebe esse excedente de emprego de forma compulsória. O que acontece? É uma transferência do desemprego, do emprego para o desemprego. O que equaciona é que não que isso não caracterizaria desemprego, sim uma transferência de emprego. Porque de outra porque se fosse de forma contrária, o cálculo não fecharia. Como que essa pessoa ela pode, quer dizer, quer dizer, como que essa pessoa ela está desempregada, seja de forma voluntária, de forma de qualquer das formas que se tem de desemprego, que são a friccional, a estrutural e a conjuntural, de qualquer forma, ela não estaria. Como ela poderia ter recursos para se manter estando desempregada? É uma coisa quase impossível. Então ela consome um excedente de emprego, que é igual excedente de capital, e que é o mesmo que excedente de trabalho. E quando ela não tem esse recurso, ela recebe via transferência, seja uma transferência compulsória, que eu caracterizaria como algum programas governamentais, programas estatais de transferência de rendas, que é de transferência de trabalho ou de transferência de emprego, né? Então, o que de qualquer forma não pode ser caracterizado como desemprego, porque desemprego é a pessoa que, que ela não produz, que ela está dizendo, ela é inativa, desocupada, e no caso improdutivo, ela não produz. E como ela é uma pessoa que não produz, ela poderia subsistir? É quase impossível. Então ela recebe um, um excedente de emprego de outra pessoa, seja como já mencionei, do governo, ou seja de forma voluntária, por exemplo, por herança, por doação,
não importa. Que ela então, isso aí caracteriza, seria uma transferência de emprego voluntária, né? É, caracterizaria isso, né? Uma transferência de emprego compulsória, que é obrigatória, por exemplo, as taxas, os impostos e contribuições que o governo recolhe e decide, né, transferir, ou voluntariamente, que é por herança, por doação voluntária de outra pessoa. Então isso seria o consumo excedente de emprego e não desemprego. Por quê? Porque senão é uma matemática que não fecha, porque não se pode seria desatrelar a incondicionalidade, caso contrário, né, é descorrelacionar a incondicionalidade do, da função trabalho à função existencial de manutenção e subsistência do ser humano. Uh, Seria isso, não é possível desatrelar uma coisa da outra, é preciso desatrelar o trabalho do ser humano à sua subsistência. E entra da mesma maneira, segue a ideia de que, que, que o ócio, o ócio, ele, ele só pode ser ócio se ele derivar ou se ele ser originário de de um, de um acúmulo de trabalho, um acúmulo de capital ou um acúmulo de emprego. Caso contrário, ele não pode ser caracterizado como ócio. Ele poderia ser caracterizado como, por quê? Porque o ócio ele não é prejudicial ou autoprejudicial ou maligno à saúde da pessoa, a não ser que a pessoa faça em decorrência do ócio, se auto prejudique. Daí existem várias formas, não é o caso aqui de entrar nesse. Agora, o ócio ele é caracterizado como algo às vezes até benéfico. Por quê? Porque o ócio permite que o ser humano desenvolva outras faculdades intelectuais e artísticas, por exemplo, ou essas espécies. Então esse ócio também ele é proporcionado por um acúmulo de trabalho, um acúmulo de capital. Então a questão do desemprego, isso aqui é uma ideia, uma teoria, ela só pode ser consumada a partir do momento que a pessoa sofre, e eu não estou aqui fazendo juízo, não é juízo de. E aqui não cabe, não é questão de fazer juízo de mérito ou de valor. Não, é apenas a compreensão dessa situação. Que, que não pode existir desemprego enquanto a pessoa não sofrer esses, essas consequências malignas e danosas, né? E eu não estou dizendo aqui que a culpa disso é a questão de dizer de quem é a responsabilidade, de quem é o problema eu particularmente eu entendo que é de cada indivíduo. Agora, isso se trata de outra questão. A constatação inicial seria essa, né? E depois, como eu falei, você pode seguir nessa linha até aonde não for possível mais se levar a esse entendimento. É algo que não que não tem tanta relevância, não teria tanta relevância, é algo apenas conceitual, mas é algo aí que talvez possa conotar algo diferente, ou denotar algo diferente na percepção e visão dessa ideia.